Olá, pessoas, sejam todos e todas muito bem-vindos. Apresentaremos para vocês a unidade 3, da Psicologia Geral Experimental, essa disciplina que é semipresencial. Eu sou o professor Eustáquio, acredito que já devem me reconhecer por aí. Vamos direto ao ponto, apresentar a unidade, que é a terceira, de Psicologia Geral Experimental, que ela vai colocar aqui para vocês a importância dos modelos em psicologia, os procedimentos, os conceitos e princípios que tem aí como foco principal aprofundar a compreensão do psicólogo e da psicóloga sobre as normas do Conselho Federal de Psicologia. Tanto do Conselho Federal, tem algumas resoluções também, obviamente, para nós visitarmos aqui. Sugestão da unidade. E para a prática profissional, especialmente no que tange à elaboração de documentos, é de suma importância que vocês acessem, porque temos o Código de Ética do Profissional Psicólogo. Mas nós temos o Conselho, o Conselho Federal, que ele constrói, ele elabora as resoluções, que aí seria o quê? Uma atualização de todos os procedimentos do psicólogo, da psicóloga. Portanto, é um documento, ou são documentos, essas resoluções, que todo psicólogo deve ter acesso, tudo bem? Então, a base de investigação é autores como Santos e França, dois pensadores aí já de 2023, e que vão colocar as principais mudanças trazidas pela resolução do Conselho Federal de Psicologia, essa é a número 6 de 2019, e que revoga a antiga resolução número 7 de 2003, e se torna um novo manual de referência para os profissionais da área de psicologia. Então vai trazer aqui os pontos-chave para vocês, A escrita como habilidade fundamental. Então, sugestão de suma importância, que vocês leiam bastante, porque a leitura traz aí uma aprendizagem de um cabedal vocabular muito amplo, e vocês têm a condição de se expressar melhor pela escrita. Tudo bem? Aqui a habilidade é fundamental, a escrita. Então o texto vai destacar que a escrita é uma competência crucial na psicologia e em diversas áreas, como a clínica, a jurídica e as políticas públicas. Por quê? Porque você, como pensador da psicologia, doutrinador, nessas áreas aí, clínica, jurídica e políticas públicas, você vai comunicar as suas investigações, as suas condições exercidas na clínica para um público. E a gente costuma sempre enfatizar, olha, ao escrever até um bilhetinho, não se esqueça do leitor, jamais se esqueça do seu leitor. Então, às vezes, a gente tem o hábito de colocar aqui algumas palavras em um papel, só que, dependendo da direção, ou seja, do acesso a esse papel pelo público, a nossa ideia ou a nossa obrigação é pensar no nosso leitor. Então, sugestões, críticas, você olha e faz uma revisão e verifica se o leitor vai estar ali compreendendo, a sua mensagem está clara. Às vezes pode estar muito clara para nós, que somos aí os produtores, mas pode não ficar muito clara para o leitor. Então, as autoras aqui, elas alertam que essa habilidade não é adequadamente trabalhada nos cursos de graduação. Então, estamos no século XXI, elas já fazem uma crítica. Qual é o hábito agora? Tudo super acelerado, a gente põe no 2 na movimentação de qualquer áudio ou mensagem, a gente acelera, e a gente criou o hábito, eu estou me inserindo também, de não escrever mais. A gente dita, a gente pega livro, que são livros e-books aí, que eles são falados, enfim, nós estamos nos afastando da prática da escrita. Isso traz um processo de memorização muito bom, ok? Eu estou aproveitando aqui a ideia das autoras. O ponto 2 também que elas enfatizam, a importância das normas
e da ética. O documento enfatiza que a má qualidade dos documentos psicológicos é um movimento comum para processos éticos contra profissionais. Ou seja, você vai fazer um relatório do seu atendimento, você vai fazer um parecer para um advogado, para um pedido judicial sobre informações aí sigilosas do seu ou da sua paciente, né? Então, essa comunicação, ela deve levar em consideração essa sugestão da autora, né? Olha, o código de ética, a norma da escrita, né? E a norma ética, ou seja, o Conselho Federal e o Código de Ética do Profissional Psicólogo deve ser visitado para evitar a imperícia profissional e os problemas decorrentes, ou seja, informar exatamente, né, de uma maneira a respeitar aí a nossa gramática e também o Código de Ética e as normas do Conselho, né? Acompanhar as principais mudanças da nova resolução aí, a 06/2019. As mudanças são organizadas em 3 categorias, ela traz aqui: princípios fundamentais, modalidades e estruturas dos documentos e guarda e destinos dos documentos, ok? Então, deixo com vocês um aprofundamento nessa leitura para que vocês compreendam bem o papel do psicólogo e da psicóloga nessa condição de escrever para alguém ler, a prática e os desafios. Aqui, resumidamente, o texto vai reconhecer que a elaboração de documentos é uma tarefa que muitos psicólogos evitam por exigir amplo conhecimento, experiência e dedicação. Ou seja, eu mesmo crio o hábito de terminar os meus atendimentos e fazer um relatório, fazer ali um registro de cada sessão, o que aconteceu, por que isso é importante. Caso haja alguma solicitação, sobretudo judicial, para que você informe as autoridades que solicitam esse tipo de informação, você tem um relato, aí você tem maiores condições de lembrar o que houve, portanto, de transcrever até o que você já escreveu, relatando ali as condições do seu paciente ou da sua paciente, tudo bem? Então, isso é fundamental. O registro, tem muitos profissionais, aqui o alerta é sobre esses profissionais que não anotam, né? Sobretudo na área da psicanálise. Então, tem o hábito de deixar a paciente falar e não registrar quase nada. Isso pode ser que contribua de modo negativo para a sua prática, né? Porque o registro é importante para a memorização e o registro é importante para mostrar que realmente você acompanha o caso de perto. Caso haja uma necessidade de quebra de sigilo, o Código de Ética deve ser visitado, as resoluções, e a informação solicitada pode estar ali mais fácil de ser capturada, reproduzida, reelaborada, conforme manda aí o processo normativo da psicologia. Tudo bem? Bons estudos!